Tudo bem, Ana Beatriz, Bianca, Arthur, Francisco Arthur, Douglas, Rodrigo? Tudo bem, Maria Eduarda? Tudo bem, Clarice? Tudo bem, Bianca? Tudo bem com vocês? Hoje, na disciplina de História, tá? Iremos estudar sobre aprendizagem em família. Então, é um título muito bom, né? Na qual talvez nós como filho, como os membros da família, nós participamos, e quando nós participamos do convívio entre família, nós aprendemos bastante. Então, nós vamos saber, né, a partir desse título, Aprendizagem em Família, que está no livro de vocês, tá? No livro de História. Lá na página 42 e 43, tá? Então, nesse assunto de hoje, nós iremos justamente falar sobre a aprendizagem em família. Como é o convívio, tá, pessoal? Como é o convívio familiar, como é na sua casa? Como é que você convive com a sua família? Como é o convívio entre você com a sua família, ou seja, a relação entre você com a sua família com você, sua família com os demais familiares? Como é o convívio? É legal? É unido? É de respeito? É de amor? É de carinho? Né? Tem conflitos na família de vocês? Quando eu digo conflito, às vezes eu digo aquela questão do não concordar com a opinião, né? Porque quando nós não concordamos com a opinião, sempre gera um conflito verbal, né? Do bate-boca, do teimar, né? Então aí gera uma polêmicazinha, gera um conflito, tá? E geralmente, né, esses conflitos eles são solucionados, né? Mas para que não haja conflito, né, qual é a regrazinha básica? É respeitar a opinião do outro, é respeitar a sua opinião, é o seu pai respeitar a opinião da sua mãe, é a sua mãe respeitar a opinião do seu pai, é os seus pais respeitar a sua opinião, e assim, dessa forma, os conflitos que irá ser gerado, ele será solucionado. Porque a partir do momento quando você discute algo que você acredita, ou seja, que muitas vezes também a gente pensa que a gente está falando a verdade, né? E aí está afirmando, e aí vem o pai e a mãe, né? Ou seus colegas querer, né? Debater com você. Aí vocês estão lá entrando em debate. E a partir do momento que vai entrando em debate, tem um que não consegue aceitar a opinião do outro, né? Mas nós precisamos aceitar sim a opinião do outro, tá certo? Então, quando eu falei a respeito do respeitar, né, a opinião do outro, é para justamente não ter conflito entre, né, o seu debate, a sua conversa, o seu ponto de vista. Mas sabemos que a família não são iguais, né? Nem todas as famílias são iguais. Concorda com a tia Daína? E nem são perfeitas, né? Nem a minha, nem a sua, nem dos seus colegas são perfeitas, são iguais. E por isso, né, nós não podemos comparar. Por exemplo, eu não posso comparar minha família com a sua família com a minha família com o meu colega. Eu não posso comparar. Mas, né, nela, ou seja, na família, devemos prevalecer. Prevalecer o quê, tia? Dentro de uma família, né? Nós devemos prevalecer o carinho, como a tia falou, né? O cuidado e o respeito. Então, quando a gente prevalece esses valores aí, né, o carinho, o cuidado e o respeito, nós estamos o quê? Nós estamos trabalhando para ter um bom convívio
entre a nossa família. Ou seja, um bom convívio com meu pai, um bom relacionamento com a minha mãe, a minha mãe ter um bom relacionamento comigo, como filha, né? Você ter um bom relacionamento com os seus avós, com seus tios, com seus primos. Então, é a partir do momento quando você prevalece esse carinho entre esse convívio, ok? Então, para prevalecer o carinho, o cuidado e o respeito, sempre já tem que ter o quê? Dentro de uma família, né? Regras de convivência. Vocês têm em casa uma regra de convivência? Sabe o que é que significa regra de convivência? Vocês sabem? Então vamos lá. Regras de convivência. Na verdade, meus amores, são o que? Uma forma de estabelecer, né, senso de cooperação, né? Como é esse senso de cooperação? Tanto o senso de cooperação como o senso de atitude. É igual o que vocês estão vendo nessa imagem, né? A família cooperando um com o outro, igual você vê nessa outra imagem no fundo, igual você vê nessa outra imagem. Não, todos estão o quê? Estão trabalhando entre si regras de convivência, né? O respeito, o carinho entre eles. Através dessas atitudes, dessa ação, dessa forma de estabelecer, né? Então, isso zela o quê? Zela com que você, como integrante da família, né? Um bom convívio, tá? Também ele zela entre essa cooperação, essa outra, né? Diante das imagens que vocês estão vendo, zela também pelo local onde você vive e as pessoas com quem se convive. Então, você zela tudo isso, né? Por exemplo, a situação de lazer, né? E dividir as tarefas. Você em casa, você ajuda a sua mamãe, ajuda seu papai, né? Então, nós temos que dividir as tarefas em casa. Quando a minha mãe está lá na cozinha fazendo uma comida, eu vou lá, ajudo ela a lavar uma louça, secar uma louça, né? Pôr o quê? Os pratos, as colheres, os talheres, ou então o copo na mesa. Então, estou sempre lá auxiliando, ajudando, né? Com a minha mãe, né? Então, isso é o quê? São regras, né? Regras para que tenham um bom convívio. A partir do momento quando eu estou tendo atitude cooperativa de ajudar minha mãe, de ajudar meu pai ajudar minha mãe ajudar meu pai, isso significa o quê? Que eu estou trabalhando um senso, né? Um senso de cooperatividade, certo? E isso faz com que todos nós tenham um bom convívio. Então, na página do livro de vocês, tá? Na página 42, é justamente falar tudo que a tia Daina falou, a questão do bom convívio, né? Bom convívio familiar. Como é que eu e minha família podemos ter um bom convívio, né? Então, como também foi dito que nem todas as famílias são iguais, né? Nem todas as famílias são perfeitas. Claro que tem uns, né, que tem conflitos, mas outros, diante desse conflito, são solucionados imediatamente. Por conta do quê? Por conta da questão de um, né, ter uma opinião diferente do outro, mas que essa opinião, naquele instante, ela passa a ser respeitada. E quando ela não passa a ser respeitada, aí sim, aí gera o conflito. No descritório 7, aí sim, nós vamos trabalhar o quê? A quantidade de sílaba em cada palavra. Nós temos aqui aprendizado. Então, quantas vezes eu abro a boca? Vamos lá? Vamos lá, Bianca. Ó. Aprendizado. Quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes eu abro a boca. Então, com a classificação dela, muito bem, polissílaba.
Família. Quantas vezes eu abro a boca? 1, 2, 3. Então, qual a classificação dela, Ana Beatriz? Trissílaba. Muito bem. Conflito. Vamos lá. Conflitos. Quantas vezes? 3. Então, eu abri a boca 3 vezes. Qual a classificação dela? Trissílaba. Muito bem, Clarice. Valores. Quantas vezes eu abro a boca? 3. Muito bem, Douglas. Qual a classificação dela? Trissílaba. Então, ela está classificada em 3 sílabas. Regras. Quantas vezes eu abri a boca, Rodrigo? 2 vezes. Qual a classificação dela? Dissílaba. Parabéns. Maravilha. Isso aqui é o descritor 7. Já no descritor 17, vocês teriam que identificar o assunto do texto lido. Qual foi o assunto que nós lemos? Qual foi? Vocês lembram qual foi o assunto de história? Falou sobre o quê? Sobre a aprendizagem com a família, né? Em família, nós aprendemos muito com a família, tá certo? Parabéns. Fique com Deus. Até a próxima aula.